capítulo 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem Marcos, capítulo 13. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua carga. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós sobre aviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis como será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Amém, meus irmãos, se aceitem. Meus irmãos, Cristo continua em seu sermão profético, em seu sermão que vai descrever alguns acontecimentos, que vai descrever momentos difíceis para a vida da igreja, para a vida do mundo, ou para a história do mundo, para a história do próprio Israel, para a história dos judeus. E Cristo, neste texto,
ele não se olvida de dizer aos seus discípulos tudo aquilo que sobrevirá àquela geração, àquele contexto, àqueles contemporâneos dos discípulos. E após a partida de Cristo, os dias que sobreviria a Israel não seriam dias fáceis, não seriam dias tranquilos, não seriam dias fáceis àquele povo, mas pelo contrário, eles enfrentariam tribulações e mais tribulações. Este texto, irmãos, é um texto histórico, mas este texto é também um texto escatológico. Ele marca acontecimentos que aconteceram na história, mas também aponta para um futuro de também tribulação, de dificuldades, de perseguições, de sofrimentos, de guerras, de tribulações que aumentam à medida que o fim se aproxima. Este texto é um texto que vai instruir a Igreja de Cristo acerca deste período que ela está vivendo sem a presença do noivo, sem a presença física de Cristo. Mas é uma igreja, meus irmãos, é um povo que, não obstante ter ou tem todos estes detalhes aqui descritos, narrados, detalhados, é uma igreja que também em sua caminhada desfruta do consolo da palavra de Deus, desfruta da orientação da palavra de Deus, pois Cristo diz: olha, eu tenho avisado tudo a vocês, estáis pois de sobreaviso, vigiai. Eu digo a todos: vigiai, porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia, nem o momento em que o Filho do Homem vai voltar. Portanto, esses dias difíceis, esses dias que marcam a caminhada da igreja, e que este texto pontua acontecimentos da história, aponta para cumprimentos da história, mas cumprimentos parciais, mas que à medida que essa história caminha, este texto vai mostrando que ele tem suas aplicações muito mais para além daquele contexto que os discípulos estavam ouvindo. E Cristo continua nos dizendo que a história do mundo vai ser marcada por uma grande tribulação, por uma grande tribulação. Ele começa dizendo isso no versículo de número 14 do texto, quando ele diz: quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O texto todo é marcado por frases que descrevem agitações políticas, veja, o tempo todo. A diferença é que na primeira parte Jesus fala dessas crises de um contexto ou dentro de um contexto mais amplo, mais claro. Aqui Jesus agora vai falar de um contexto bem específico. Jesus vai falar de um contexto bem específico em relação à história da igreja no contexto dos discípulos. Ou seja, Cristo não vai mais falar em vista de estruturas gerais, reinos contra reinos, nações contra nações, fome, peste, terremoto. Cristo agora se volta para um contexto bem específico. Cristo agora vai falar de algo que aconteceu com Israel no ano 66 ao ano 70 depois de Cristo. Nessa guerra chamada Guerra Judaica, o templo viveu um julgamento anunciado por Cristo. O sangue que eles pediram para que caísse sobre a cabeça daquela geração e dos filhos, esse sangue iria de fato ser derramado sobre eles. Eles iriam sofrer terríveis amarguras no contexto em que eles estavam vivendo. E é justamente nesse contexto aqui onde os cristãos serão separados definitivamente. Definitivamente. Esse evento que é ao mesmo tempo histórico, mas é também um evento escatológico. Isso porque ele não é somente absolutamente histórico, porque não haverá somente uma tribulação que irá marcar a vida da igreja, mas haverá um contexto de tribulações em toda a sua caminhada. Portanto, esse texto é histórico, mas não absolutamente
absolutamente histórico, mas ele também é escatológico. Os dois aspectos aqui tomam conta do texto. Por isso essa dificuldade de nós interpretarmos o texto e percebermos as suas aplicações. À medida que Cristo está apontando para um contexto específico, ele fala sobre sua vinda de âmbito geral, que vai recolher os seus eleitos espalhados por todo o mundo. Este texto, irmãos, é cheio de detalhes. Mas a verdade é que Cristo descreve detalhes específicos aos seus discípulos o que vai ser esta grande tribulação. Um incidente vai marcar esse contexto. Quando Jesus diz: olha, quando vocês virem acontecer isso, estáis alerta, porque é a hora de vocês fugirem para os montes. Corram, quem está em cima da casa, naquele contexto as casas eram baixas, e a maioria da economia do lar se dava em cima das casas. Jesus diz: não desçam para retirar nada. O que Cristo está ensinando é: olha, vocês devem viver uma vida de desprendimento. Irmãos, aqui Cristo já está dizendo aos seus discípulos: não se prendam a nada. Não se prendam a nada. A nada que está dentro da casa de vocês, a nada daquilo que vocês, em cima do telhado, quando virem acontecer essas coisas, achando que dá tempo de descer para buscar, é hora de fugir. E Jesus identifica essa grande tribulação com a expressão conhecidíssima por todos eles. É a expressão que está no verso 14, quando diz: o abominável da desolação. Essa expressão, irmão, surge no livro do profeta Daniel. Os irmãos sabem que Daniel escreve seu livro no contexto de exílio. Daniel foi levado com seus amigos ao cativeiro, para trabalhar no império. E ali Daniel teve relação com o império babilônico que subjugava o povo de Israel. E no final do período de 70 anos, Daniel então passa a ter sonhos e visões. Sonhos e visões dadas por Deus, e é concitado por Deus a escrever. Escreve Daniel. E dentro da própria revelação, Daniel recebe a instrução: porque o que você está vendo, o que você está escrevendo será para dias distantes, para dias futuros, não será para o seu contexto. Escreva. Daniel então escreve as suas visões, escreve aquilo que Deus estava revelando a ele através de sonhos e visões. Mas o propósito daquilo que Daniel estava escrevendo tinha a intenção de instruir o povo de Deus que estava na história sofrendo sob reinados, iria sofrer mais ainda. E Daniel então escreve para consolar o povo de Deus. Ele fala de 4 reinos, pois ele vê uma estátua que simboliza 4 reinos e descreve essa estátua através de elementos: metal, bronze, barro, ferro. E segundo as melhores interpretações, Daniel está descrevendo os reinos que viriam após o reino babilônico, pois o babilônico, que já estava passando o seu período, 70 anos de cativeiro iria acabar, e um outro reino iria subjugar o reino babilônico, o reino Medo-Persa. E após o reino Medo-Persa iria vir o reino dos gregos, e após o reino dos gregos, o reino dos babilônios. Mas em meio a essa subjugação histórica, o povo de Deus iria estar mergulhado nela, mas ao mesmo tempo ele queria estar mergulhado nela. Deus então consola o seu povo. Consola o seu povo como? Daniel dizendo: não obstante a subjugação, não obstante aos reinos que se levantam e caem, o povo de Deus deveria ter a consciência de que eles fazem parte de um plano eterno e que Deus, ao longo da história, está fazendo cumprir o seu plano, aonde os reinos humanos são levantados e abatidos, mas o reino de Deus que tece um fio fino na história, o povo de Deus que está sendo
conduzido na história, esse povo será preservado em meio às tribulações que acostarão eles. E Daniel então fala de uma desolação, ou seja, uma abominação desolada, dentro da própria profecia, mas ao mesmo tempo que ele fala de um momento de desolação e tribulação, Daniel levanta a perspectiva do Filho do Homem, ou seja, ele aponta para Cristo, ou seja, o povo de Deus será preservado através do Filho do Homem, o povo de Deus será conduzido através do Filho do Homem, que veio implantar o reino de Deus no coração do seu povo. Era este o consolo de Daniel. E aqui Cristo, como o profeta dos profetas, Cristo aqui, como aquele que veio ou encarnou a perspectiva profética e o ministério de todos os profetas, está nos apontando para uma tribulação, na qual Daniel já tinha visto, mas que ao mesmo tempo vem consolar a sua igreja. Ao mesmo tempo vem dar instrução à sua igreja e vem nos mostrar a maneira como devemos viver neste mundo. E vem nos mostrar que, não obstante um sofrimento surja, não obstante perseguição sobrevenha, não obstante uma abominação desolada aconteça, Deus tem um propósito com seus eleitos e eles serão preservados. Deus tem um propósito na proclamação do Evangelho. Deus tem um propósito em salvar homens de todas as tribos, raça, língua e nação. E é isso que Cristo aqui está fazendo. Instruindo, consolando, mostrando a realidade, nos chamando a responsabilidade, nos chamando a vigiar. E aqui mais uma vez ele usa a expressão de Daniel, o abominável da desolação. O consolo de Daniel está com Cristo Jesus, que consola a sua igreja. O consolo de Daniel, ou o Filho do Homem, é a pessoa bendita de Jesus Cristo que veio implantar o seu reino. E a expressão aqui, irmãos, abominável da desolação, significa substituição dos sacrifícios. Algo que substitui os sacrifícios do templo. Este termo era originalmente utilizado no Velho Testamento para descrever aquilo que ofende a Deus, aquilo que é repulsivo a Deus, aquilo que ofende a santidade de Deus. Este termo era utilizado para descrever as imagens dos pagãos e seu estilo de vida longe de Deus. Este termo era utilizado para caracterizar um estilo de vida sem Deus, abominável, desagradável a Deus. Descreve algo que vai ofender a santidade de Deus, do Criador de todas as coisas. E os discípulos então seriam testemunha ocular disso. Vocês vão ver isso acontecer. Do ponto de vista da história, esse termo, diz os historiadores, aconteceu primeiramente em 168 anos antes de Cristo, quando um rei chamado Etíoco Epifânio, durante a guerra dos Macabeus, ele vai em direção ao templo de Jerusalém, ele invade os santos dos santos e sacrifica no altar do Senhor um porco, algo que era abominável ao Senhor. Ele levanta uma estátua, uma imagem de Zeus no templo e força o povo a adorá-la. Transforma as salas ao redor do templo em prostíbulos, onde as pessoas se prostituíam à luz do dia. Ele então ofende a Deus no lugar onde deveria ser a casa de oração para todos os povos. Ele substitui os sacrifícios prescritos por um sacrifício abominável aos olhos de Deus. Mas diz os historiadores que este texto acontece uma segunda vez, quando no ano 70 o general Tito invade Jerusalém após ter cercado ela. E aí ele invade Jerusalém e vai em direção ao templo para destruí-lo de novo. E lá ele, de novo, comete aquilo que o texto diz, abominável da desolação. Ele
substitui os sacrifícios e destrói o templo do Senhor. Acaba com tudo, arruína a cidade, muitos judeus morrem, o templo vai abaixo. E os discípulos, quando ouvissem isso acontecer, Jesus disse: é a hora de dar no pé. É a hora de dar no pé. Mas muitos, meus irmãos, entendem que esse texto ainda tem um terceiro cumprimento. Alguns entendem que os últimos dias que marcará a caminhada da igreja será marcada por uma grande tribulação novamente. Quando Paulo diz que, olha, ensinando a igreja de Tessalônica na segunda carta, ele diz: porque a vinda do Senhor não será sem que antes o homem do pecado se levante contra tudo aquilo que se nomeia ou se chama a Deus e arroga para si adoração no lugar de Deus. Muitos veem nesse texto a perspectiva do anticristo, que vai surgir no mundo como um sistema político, não sabemos, como uma pessoa, não sabemos. Mas o que João diz é que o espírito do anticristo já está atuando no mundo, já está atuando nos filhos da desobediência, já está atuando no mundo. E os puritanos tiveram a ousadia de dizer que o anticristo é o sistema papal, que toma para si as prerrogativas que é única e exclusiva do Filho de Deus. Pois esse texto, irmãos, se vai ter ainda um cumprimento de uma tribulação maior do que a que já teve, não sabemos. O que sabemos é que toda a nossa caminhada é marcada por tribulação. Toda a caminhada da igreja é marcada por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, por angústias terríveis, seja em maior intensidade em alguns lugares, seja em menor intensidade em alguns outros lugares. A caminhada da igreja é uma caminhada de tribulação, é uma caminhada difícil. E Jesus aqui posiciona ou ensina aos seus discípulos: olha, quando isso acontecer, quem estiver em cima do eirado não desça, nem para tirar da sua casa alguma coisa. Ou seja, a caminhada da igreja deve ser uma caminhada de despreendimento o tempo todo. Nós, como diz Paulo, devemos desfrutar deste mundo como se não estivéssemos no mundo. Nós devemos estar em todo o tempo preparados para estarmos com o Senhor, para nos desvencilharmos de tudo aquilo que nós temos como fundamental para a nossa vida moderna. A nossa caminhada deve ser uma caminhada de despreendimento. Paulo diz que ele não tinha nem mesmo a sua própria vida como preciosa, conquanto que na vida dele cumprisse a carreira do Evangelho. Neste caso aqui, os discípulos deveriam fugir, mas não é a fuga daquele que foge da sua responsabilidade. O fugir aqui significa que os apóstolos e os discípulos deveriam separar-se do Israel julgado de uma vez por todas e sair pelo mundo proclamando o Evangelho. Sair pelo mundo fundando igrejas, pregando o Evangelho, para que a missão, a comissão instituída por Cristo se cumprisse primeiro na vida deles. E os cristãos então deveriam despreendidamente para os montes, para lugares onde eles pudessem se esconder ou fugir daquele contexto difícil. Essa era a ordem de Deus: eu vou julgar a cidade e vocês devem fugir. E muitos judeus, meus irmãos, foram à guerra contra o Império Romano. Mas os historiadores dizem que quando chegou no ano 60, quando os romanos invadem Jerusalém, os cristãos já não estavam mais lá. Muitos cristãos já estavam nos montes, muitos cristãos já estavam dispersos pelo mundo, mas dispersos pelo mundo eles estavam proclamando a palavra de Deus. Dispersos pelo mundo eles estavam cumprindo a comissão do Evangelho. É assim que nós devemos viver, meus irmãos, tendo a consciência de que em meio à tribulação, em meio às dificuldades, Deus está cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações que chegam às nossas vidas,
nós devemos sempre ter a consciência, isso não foge ao controle de Deus. Deus está cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Esta perspectiva, esse entendimento deveria tomar conta de toda a igreja em seu nascedouro. Uma igreja que deveria caminhar com desprendimento, que deveria caminhar vivendo aquilo que Deus estava mandando, ordenando eles a fazerem. E nesse contexto aqui eles deveriam fugir. 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 E sabe o que significa fugir? Significa deixar famílias para trás, casas, a condição toda onde eles viviam estavam estabelecidos. O próprio Cristo diz aqui, olha, porque aqueles dias serão de tribulações terríveis. Mas, verso 21, não tenham ouvido a mentira. Verso 23, estáis de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Agora, por que Cristo tem reenfatizado isso? Porque é forte a tendência em ficar. Porque é forte a tendência em criar raízes em Jerusalém. É forte a tendência em não querer fugir. Porque para um judeu fugir significava abandonar sua família e ser também abandonado. E o contexto seria tão difícil que Jesus mostra sua compaixão em relação às mulheres grávidas. Ele ora também pedindo ao povo que ore para que a fuga não suceda no inverno, porque o inverno na Palestina era rigoroso. Porque aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Morreram judeus, morreram muitas famílias, morreram muitos ali em Jerusalém. A cidade foi arrasada, destruída, ou seja, foi a maior dispersão sobre a vida do povo, maior do que aquela que eles passaram 70 anos no cativeiro. Foi o que aconteceu aqui. Mas em meio a isso nós vemos o cuidado de Deus para com o seu povo. Versículo de número 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. É lógico que a salvação aqui significa preservar fisicamente os cristãos daquele contexto. Irmãos, Deus é o autor da salvação em todos os aspectos. E salvação não significa só resgatar da condição pecaminosa, pois salvação também pode ser traduzida como preservação. Isso mostra que Deus, embora não tenha coitadinhos ou cristãos aonde Ele coloque dentro de uma redoma neste mundo, o seu cuidado para com o seu povo é constante. A sua preservação é constante. E Deus nos conserva neste mundo com um propósito, irmãos. Deus nos conserva neste mundo, ou nos preserva neste mundo para um propósito. É como diz Paulo escrevendo ao fim aos Filipenses: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas se a vida que eu vivo na carne me permitir desfrutar ou compartilhar com meus irmãos algum fruto que os edifique, aí eu prefiro ficar, Senhor. O propósito de Deus em preservar, irmãos, a sua igreja, em preservar um povo para si, está atrelado ao propósito da proclamação do Evangelho. Não está vinculado ao propósito de nos proporcionar bel prazer neste mundo, porque a nossa esperança não é aqui. Portanto, a intenção aqui em instruir os discípulos para que fujam é para que eles cumpram o propósito de proclamar o Evangelho. Mas a nossa forte tendência em ficar, irmãos, não está atrelada ao propósito de Deus. E Jesus, que Deus aqui mostra como Ele, em sua soberania, interfere até mesmo no tempo, como Ele interfere no contexto histórico, para
são seus. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, tamanha era a dificuldade daqueles dias. Ninguém se salvaria, ou seja, nenhuma carne seria preservada. Mas Deus ainda tinha um propósito com a vida de João, que foi o último a morrer, morreu no ano 90. Deus tinha um propósito com Paulo, Deus tinha um propósito com igrejas que seriam fundadas. E é assim que nós devemos viver. Nossas vidas estão na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. E Ele nos preserva, Ele nos dá força, Ele nos conduz, Ele nos leva segundo o seu propósito. E em meio ao montezinho de destruição dos judeus, Deus pensa especificamente nos seus eleitos. Deus age no tempo, na história, nos reinos, para assim preservar o seu povo. Foi a consolação de Daniel. Nós não estamos abandonados na própria sorte, embora muitas vezes mergulhados em sofrimento. Deus está no controle. Parece repetição óbvia, mas Deus está no controle. Estando no controle, Deus tem os seus eleitos neste mundo. Estando no controle, Deus preserva o seu povo para o propósito. E ainda que em uma circunstância Deus entrega eles a um martírio para morrerem como mártires, a certeza com a qual eles morrem é que o reino de Deus jamais será fim. Amém. Eles jamais perecerão eternamente, pois eles estão no reino que não perece. Mas Jesus também adverte contra o falso messianismo. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Irmãos, as falsas profecias ou os falsos cristos aparecem para explorar a dificuldade do povo. Mas Jesus diz, olha, eles surgirão com sinais, prodígios, enganando-se por si dos próprios eleitos. Mas está em sua vida, tudo vos tem entregue. Nós somos guiados por aquilo que Deus revelou. Os zelotes, ou um grupo específico de judeus que influenciou muita gente, ou muitas pessoas, a ficarem em Jerusalém. Eles diziam o seguinte, olha, nós temos que lutar. Nós temos que lutar, porque lutando nós forçaremos a intervenção de Deus. Isso fez com que distúrbios, guerras, pelejas, pessoas morressem, pessoas fossem esmagadas em sua própria dificuldade. E eles fariam sinais, prometeriam paz, enganariam a muitos, se possível o próprio povo de Deus. Mas o bom do Evangelho é que em todas as condições nós estamos avisados de antemão. Amém. Avisados de antemão. Mas no versículo 24 Jesus diz, olha, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Veja que isso muda o tom. Ele coloca uma conjunção adversativa no 24 e muda o tempo. E mostra que aquilo que está acontecendo até o verso 23 ainda está dentro dos princípios das dores. E ele diz, mas a minha vinda, ou a minha intervenção na história, no tempo, será precedida de sinais da própria criação, ou seja, uma indicação de que Deus está vindo em Cristo para julgar o mundo, e à medida que o rei vem, o mundo demonstra através de sinais. Então, esse rei vem para julgar as nações, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Ou seja, aquele Jesus que veio em fraqueza, limitado, num corpo que sofria as consequências do tempo, ele vem agora com poder e grande glória. Ele vem agora
passará ou sofrerá abalos, mas ao mesmo tempo Jesus diz: Ele vem, ou eu venho, com a definitiva vitória do povo de Deus. Amém. Verso de número 26 em diante. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sua manifestação não significa só juízo, mas também significa a vitória definitiva do povo de Deus. O texto fala de tribulação que manda fugir. Mas mesmo dentro do contexto ele fala de perseguição, e aí o povo de Deus poderia ir para lugares remotos, ou lugares aonde jamais imaginaríamos. Mas eles, não obstante, aonde eles estiverem, eles irão saborear de fato aquilo que significa eleição para eles. Serão distinguidos daqueles que serão julgados, serão separados pela graça de Deus, serão recolhidos pelos anjos que são ministros da salvação, como alguém que sai diante de uma colheita para colher os frutos bons. Assim serão os eleitos de Deus. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Será tribulação, diz Paulo? Será perseguição? Será fome? Será espada, aquela símbolo capital? Será perigo, nudez? Por amor de ti, Senhor, somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Mas perseguição, martírio, espada, dispersão. O texto mostra que pode estar em qualquer lugar. Pode ser o mais distante, o mais remoto. Este eleito vai ser resgatado. Vai desfrutar daquilo que Deus vem prometendo desde os tempos eternos. O fim aqui é simples, irmãos. E descreve a simplicidade de como as promessas de Deus vão se cumprir. É como diz um menino que leu o Apocalipse, chegou ao pastor e disse: pastor, eu li o Apocalipse todinho. O pastor disse: que bom, e eu entendi. O pastor disse: melhor ainda, o que você entendeu? Eu entendi que Cristo vence. Amém. Cristo vence, meninos, e disse: pastor, em meio àquela confusão de símbolos, de besta que emerge do mar, de dragões, o fim de tudo eu entendi. Cristo vence. Em meio a perseguições, martírios, fugas, Cristo vence. Amém. Cristo vence, meus irmãos. Amém. O texto de Isaías, salvo engano, no capítulo 43, Deus vai mostrar sua soberania ao povo de Israel. Agora, Isaías, meus irmãos, vai ser escrito de 40 para frente, é chamado de o consolo de Isaías. Quando chega no capítulo 40, Isaías muda o tom, que outrora era um tom de juízo, de disciplina de Deus, e começa: consolai, consolai, consolai o meu povo. Mas alguém perguntaria a Isaías: profeta, nós estamos há 70 anos subjugados e nunca viveram, e você vem consolai, consolai o meu povo. E no verso 43 Deus diz: eu sou aquele. Aí Deus diz: onde está Bel? Onde estão os ídolos? Aí na frente ele diz: eu sou o Senhor. O Senhor que vos carreguei, ou que vos conduzi desde
conduziu desde o ventre até agora. E a pergunta seria: então o Senhor foi quem nos trouxe para o cativeiro? A resposta de Deus seria: sim. Como diz o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, diz ao povo: eu sei que pensamento eu tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Jeremias estava dizendo ao povo: não resistam aos babilônios, porque este processo faz parte da disciplina de Deus. Os eleitos estão aqui, verso 27, aguardando Cristo com a vitória definitiva. Mas enquanto não, vivendo dentro do chá e do ainda não, eles devem entender que em meio ao sofrimento do tempo presente, Deus está sendo glorificado. Deus está nos conduzindo, ou conduzindo sua igreja para este propósito definitivo, a este ponto final. Antes você desfrutará do mundo perfeito. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a caminhada da igreja dos irmãos. Essa é a caminhada da igreja em meio às tribulações que a cercam. Se vem outra maior, não sabemos. Se vem uma onde o anticristo, então, tão pregado, tão ensinado, com várias interpretações do homem do pecado dentro de Paulo, se é um sistema político, se é uma pessoa, se é uma organização, Cristo vai vencer. Cristo vencerá, como diz o Apocalipse. Com a espada que sair da sua boca, ele vai destruir. Cristo vai vencer, meus irmãos. Mas a pergunta que o texto nos faz agora em diante, a pergunta que temos a fazer então em diante, é sabendo que Ele vem, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza inacessível, que não murcha. A pergunta é: como viver então à luz desta realidade, dessa verdade? Como viver à luz da revelação de Cristo? As profecias não foram dadas para minar, meus irmãos. As profecias não são canções de minar. O que não falta ao texto é exortações. Vigiem, trabalhem, orem, proclamem. Veja, os sinais descritos por Cristo não nos possibilitam ficar especulando. Veja como a escatologia bíblica é profundamente histórica e prática. Veja como ela nos empurra para um contexto prático. E com isso somos chamados a viver por sério dele. Verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Meus irmãos, quando eu fui a primeira vez a Caldas Novas, o irmão Ricardo me deu um mapa. E aí eu segui o mapa do irmão Ricardo. Mas havia pontos da estrada que eram longos, onde não tinha placas de indicação. Mas eu ficava assim: eu estou dentro do caminho, eu estou no caminho. Aí você ficava assim: será que eu virei no lugar errado? Será que eu fiz a curva errada? Será que eu estou indo para Caldas Novas? Me passava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, eu olhava para a mulher, olhava para o menino e dizia: ah, não tem placa. Será que eu estou no rumo? Quando à frente eu avistava Caldas Novas, 150 quilômetros. Aí eu disse: estou lascado. Os sinais de Cristo, ou aquilo que Cristo está revelando, são placas que nos sinalizam ou que nos mostram o que está acontecendo, em que ponto da história nós estamos, para onde isso aponta, para onde isso vai nos levar. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A pergunta é: como enfrentamos as questões, as aflições do mundo?
pandemia do tempo presente, as perseguições do tempo presente, as guerras, os rumores de guerra. Todos esses são sofrimentos à nossa volta. Guerra, rumores, proliferação do falso evangelho, esfriamento do amor, tribulações que cercam a vida dos cristãos. Estamos vivendo, de certa forma, aquilo que Cristo falou, o que Ele contou. E são sinais indicadores, ou placas de advertências, prenúncios de que o fim está próximo. Não sei se será daqui a 500 anos, a 100 anos, a 200 anos, a 10, a 5, a 1, mas o fim está próximo. Agora, será que todo esse sofrimento à nossa volta não nos faz aprender? Não nos faz entender ou compreender os tempos? Como diz Paulo, meus irmãos, é hora de despertarmos do sono. Romanos capítulo 14. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio já aceitamos. Portanto, nós precisamos aprender a viver com discernimento, aprender. A segunda é, compreenda o tempo. Cristo utiliza uma parábola, que é a parábola de uma figueira. A figueira, quando chegava o inverno, ela perdia todas as folhas, dando a impressão visual de que morreu, acabou. A figueirinha acabou, o inverno chegou e ela perdeu suas folhas, morreu. Mas quando os ramos, ou quando ela começava a brotar, sabia que se estava próximo do verão. O verão está chegando, a figueira está florescendo. Com essa palavra, Jesus está ensinando que quando vires acontecer estas coisas, certamente a consumação está chegando. A consumação, tanto no contexto dos discípulos, que Jerusalém seria destruída e o templo subjugado, bem como todo o contexto do capítulo, do versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 23. Guerras, rumores de guerras, terremotos, tribulações, tudo isso, ou quando vocês estiverem vendo todas essas coisas, à medida que elas vão aumentando, ou à medida que elas vão acontecendo, o verão está chegando, o sol da justiça está aparecendo, ou vai aparecer. Isso é tão certo como os brotos na figueira sinalizam o verão. Veja, as profecias não são placas que nos fazem minar, mas são advertência que nos faz estar alertas, vigilantes, compreendendo o tempo, despertando do sono. Assim também nós, quando vimos acontecer essas coisas, saber que está próximo às portas. Irmãos, uma das características da igreja atual é que ela perdeu a capacidade de discernir. Perdemos a capacidade de aprender com a história, com as circunstâncias, com o tempo. Mas veja que o interesse de Cristo não é mostrar que o texto não tem aplicações para os nossos dias. O que o texto deve provocar em nós é paralisação, mas pelo contrário. À medida que caminham, vocês aprendem, vocês olham os sinais. Jesus diz, verso 30, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aquela geração, uma geração que também tem um significado escatológico, como sendo a nossa geração, ou a geração que está vivendo entre o já e o ainda não. Pode ter a ideia aqui de um grupo mais amplo, então ele aponta tanto para aquele contexto, aquela geração ali que ia ver tudo isso acontecer, uma geração que também tem a ver com a igreja, que aguarda essa bendita esperança de Cristo, que vive em cada contexto, em cada
condições e aguardando a manifestação do Filho de Deus. Mas Jesus também nos ensina que nós devemos viver à luz da sua palavra. Amém. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja, ele amplia. Ele fala de geração, mas ele também fala de uma palavra que vai se cumprir. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é através dela que nós somos guiados, instruídos. Vivendo, estudando, analisando, aprendendo a palavra de Deus, que nós caminharemos, que nós marcaremos a nossa história, que nós marcaremos a nossa caminhada. Mas Jesus também diz: mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E veja, conhecer as placas não significa saber a hora exata que ele vai voltar. E aí já marcaram a volta de Cristo várias vezes, né? Já deram até data, ano. Movimentaram o quê? Pessoas se movimentaram achando que seria aquele dia. Irmãos, o propósito do texto não é esse. O propósito do texto não é esse. O que Cristo está revelando não nos dá a possibilidade de saber o dia. A incerteza quanto à data do retorno aqui é proposital. Tem o intuito de manter os crentes em uma atitude de constante espera, em constante vigilância. Deus ocultou isso da sua igreja e ordena e exorta que sua igreja tenha uma atitude de constante vigilância, de expectativa, de espera. E o reino de Deus não vem de um modo que possamos calcular. Vai ser na data tal, no dia tal. Estamos chamados a viver a santa expectativa todos os dias. Versículo 33 em diante. Cristo também mostra que nós devemos ser tomados de deveres práticos diante dessa expectativa. Deveres práticos. A data da volta de Cristo, do retorno de Cristo, só depende de Deus, irmãos. Nada a não ser o próprio Deus. E essa situação resulta em pesar constante sobre a igreja. Meus irmãos, a expectativa de nós diminui. Ou as obrigações que sobre nós pairam diminuem. A vigilância, a diligência. Por quê? Porque enfrentamos dois perigos. Eu diria. Quando somos cercados de muita facilidade, com muita facilidade, à nossa volta, a esperança, essa esperança, ela tem que desvanecer. As raízes têm que aprofundar. A esperança da vida nova perde sua vivacidade. Isso é claro. Segue-se logo então o quê? Uma reabilitação do mundo velho. Raízes profundas. Essa é uma primeira tentação que eu sei. Ou então os cristãos podem ter a seguinte atitude: desprezar a verdade de que Deus ainda atua no velho mundo. Porque algumas interpretações podem levar o cristão a se afastar definitivamente do mundo, entendendo que este mundo vai ser subjugado por Deus e julgado por Deus. Cabe à igreja se afastar dele. Mas a Escritura manda-nos fazer o contrário, manda-nos ir para o mundo e transformar este mundo pela renovação do nosso entendimento. E desprezando a verdade de que Deus ainda atua, está atuando, muitos cristãos tendem a voltar as costas.
diga com suas tarefas. Brilhai como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida, diz Paulo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A tensão de se estabelecer é mantida todos os dias. E a escatologia bíblica empurra os crentes para uma vida de praticidade no mundo, sofrendo as agulhas, sofrendo por causa de Cristo. Portanto, o agnosticismo do dia, esse aspecto, a igreja é agnóstica, porque não sabe o dia nem a hora. Mas em meio a esse desconhecimento, nós somos chamados primeiro a vigiar. Veja, estai de sobreaviso, vigiai. Verso 37. O que porém vos digo a todos, vigiai. Mas vigiar quem, hein? Coraçãozinho enganoso. Somos chamados a vigiar, meus irmãos. A estarmos atentos. Não ser tomado de uma paranoia escatológica, não é isso. Mas viver como cristãos, sobriamente, no dia. Somos chamados também a orar. Verso de número 35. 33. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E ele conta como um homem, as habitantes do país deixam sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao cordeiro ordene que vigie. Chamados a viver uma vida de oração. O que Paulo diz à igreja de Tessalônica. Segunda carta, primeira carta. Quando ele diz, olha, orai sem cessar, meus irmãos. A igreja é uma igreja que tem uma vida de oração, meus irmãos. Embora nós não estejamos praticando isso como uma verdade bíblica em nossas vidas, a igreja é marcada por uma vida de oração. Não só quando se reúne coletivamente, quando está reunido em público, mas quando no particular, as famílias, os cristãos, eles estão em constantes orações. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também Cristo acentuou neste contexto: orai, vigiai. Mas você também é chamado a trabalhar. Para que vindo ele inesperadamente não nos ache dormindo. Ele é o Senhor da casa. Ele nos deu tarefas, dons, talentos, nos revestiu dos dons. E a escatologia nos empurra para esta vida prática de trabalho, de exercício dos dons, de vigilância, de oração. É assim que nós devemos viver à luz dessas revelações. Não viver especulando, não viver tentando identificar a data, o dia ou o momento, mas pelo contrário. A escatologia bíblica nos empurra para a prática de vida. Aprendei, olhai o tempo, vigiai, orai, não estejam dormindo. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos ajude em todo o tempo a entendermos, a compreendermos a sua palavra e, acima de tudo, que essa palavra ela produza fruto em nossos corações, frutos dignos de arrependimento. Quem estava dormindo acorde, quem não orava ore, quem não vigiava vigie, quem não trabalhava trabalhe, mas trabalhe com expectativa ou com uma perspectiva
perspectiva de que Cristo vence. Amém. Cristo vence. Vamos orar, meus irmãos, curve as mãos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não deixou a sua igreja sem instrução. É verdade. Mas em amor o Senhor revelou a sua vontade ao seu povo. Amém. Mostrando o que esperaria a sua igreja, Deus. Em sua caminhada de evangelização, de proclamação, de culto, de serviço. Essa igreja enfrentaria oposições duras muitas vezes, Pai. Onde cristãos seriam mortos, onde cristãos seriam decapitados, onde cristãos perderiam prematuramente as suas vidas, ó Deus. Verdade. Mas sabemos que isso não aconteceu, ó Deus, fora da tua vontade, Pai. E que em meio ao sofrimento que muitos sofreram, eles sofreram desfrutando de uma alegria intensa que o teu Espírito produziu no coração deles, Pai. Sofreram com ousadia, sofreram, ó Deus, como cristãos, sofreram, ó Deus, por causa do Evangelho. E essa é a verdade bíblica, Senhor. Se com Cristo sofremos, com Ele também reinaremos. Amém. E muitos sofreram, ó Deus, e hoje estão com Cristo. Mas nós estamos aqui ainda, Senhor, na caminhada da igreja, vivendo aqui nesse contexto onde não temos, Pai, tribulações ou perseguições estatais. Não temos império que nos subjugue, ó Deus, mas pelo contrário, temos total liberdade de culto, de proclamação, de serviço, de leitura, de oração. E estamos muito mais envolvidos, Senhor, com as nossas próprias tribulações do que sofrendo tribulação por causa do Evangelho. Mas tenha misericórdia de nós para que compreendamos o tempo em que estamos vivendo, Senhor. Que é tempo de despertarmos do sono, é tempo de sempre estarmos vigilantes, é sempre estarmos aprendendo, ó Deus, não tomados por paranoia escatológica, mas pelo contrário, com a sensatez que o teu Espírito produz, ó Deus, somos chamados a viver na prática, a vivermos prática da tua palavra no mundo, orando, vigiando, despertando, trabalhando, pois a tua palavra, o teu evangelho, a escatologia, a profecia, ela nos empurra, Senhor, para uma atitude prática de vida, para uma esperança que deve estar viva em nossos corações, ó Deus. E que pronto estejamos sempre a dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Embora este mundo ainda, Senhor, o mal impere, o mal ainda graça, o mal ainda, Senhor, afete famílias, ó Deus, do teu povo, nós sabemos que o teu reino é um reino eterno que jamais será fim, Senhor. Os teus planos jamais podem ser frustrados, ó Deus. Os teus planos, ó Deus, jamais podem ser frustrados, ó Deus, pelos reinos deste mundo, pelos governos deste mundo, mas pelo contrário, Senhor. A história é mais história do Senhor do que história deste mundo, Pai. E em cada acontecimento, em cada sofrimento, em cada perseguição, o Senhor tem demonstrado, Pai, que Tu és soberano em preservar os Teus eleitos. Tu és soberano em conduzir a Tua igreja. Tu és soberano em fortalecer aqueles que precisam de força, Senhor. Tu és soberano para dar ânimo àqueles que precisam de ânimo, ó Deus. Tu és poderoso para fazer valer os Teus propósitos em nós. Amém. E é por isso que nós te agradecemos e pedimos que a Tua palavra se aplique aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus é o que nós pedimos, Pai. Amém. Amém.